Olá, amigo internauta. Voltamos a mais um programa Papo Expresso com a especialista da Anvisa, Mariana Foncolani, para seguir falando um pouquinho sobre a questão dos problemas e dos riscos associados aos medicamentos falsificados no Brasil. Mariana, eu gostaria que você retomasse o tema para a gente, explicando como que um usuário de medicamento faz para não ter acesso a esse tipo de produto que faz tão mal para a saúde das pessoas. A forma mais importante que eu destacaria aqui seria o local de compra desses produtos. Então, o consumidor ele só deve comprar medicamentos de empresas autorizadas pela Anvisa para comercializar medicamentos. No Brasil, somente as farmácias e drogarias que têm autorização de funcionamento e licença sanitária na Anvisa é que têm autorização para comercializar medicamentos para os pacientes. Então, isso significa que o consumidor deve se abastecer, né, deve comprar medicamentos desses estabelecimentos, farmácias e drogarias regularizados. Aqui na descrição tem um link de como você consultar os estabelecimentos, né, como consultar se um estabelecimento é regular ou não na Anvisa. Essa orientação, ela se aplica tanto para os estabelecimentos físicos quanto para a internet. A legislação brasileira, ela estabelece que somente as farmácias e drogarias que tenham loja física possam também ter loja virtual, né, um site na internet. E obrigatoriamente esse site tem que ser .com.br. Claro que existem farmácias e drogarias com sites .com.br que são irregulares, né? Por isso que a gente colocou na descrição esse mecanismo de busca. Mas, de qualquer forma, na maioria dos casos, seria o meio, né, mais correto e mais seguro para a compra desses medicamentos. Mas eu destacaria o seguinte: nunca deve-se adquirir medicamentos de pessoas físicas ou empresas, pessoas jurídicas, em ruas, feiras, bares, e mesmo na internet, em sites de e-commerce, em redes sociais ou em sites de drogarias, né, e farmácias que não sejam .com.br. Então, é importante que o consumidor adquira os medicamentos em locais autorizados. Mariana, e se um consumidor está comprando medicamento de fora do país? Essa prática é permitida? Ele está também suscetível a algum tipo de falsificação? Como que a Anvisa atua nessa questão e o consumidor pode adquirir produtos de fora do Brasil de forma segura? Então, nós temos muitos casos de falsificação que entram no país vindos de fora, né, de outros países. Nesse caso, usualmente, os produtos estão em outro idioma, né, como eu falei, que é comum. Ou seja, eles são réplicas, né, no caso falsificado, é uma réplica de um produto original e regularizado em outro país, né? E nesses casos, a gente tem uma dificuldade maior de identificar uma fraude. Né? A Anvisa ela tem observado um aumento muito grande dos casos de falsificação relacionados à importação de medicamentos em nome de pessoas físicas, com assessoramento de empresas de comércio exterior. Às vezes sem, mas a gente tem observado um aumento dos casos envolvendo essas empresas de assessoramento. Essa modalidade de importação, ela também tem sido muito utilizada pelos planos de saúde e hospitais para adquirir medicamentos e fornecer para os pacientes, né, para os quais eles têm que fornecer essa medicação. Só que é preciso ter atenção, porque os medicamentos que são adquiridos nessa modalidade, eles são adquiridos fora da cadeia de custódia do medicamento. Então, o que é a cadeia de custódia? É uma cadeia regular de distribuição desse medicamento. Então, ao adquirir um produto que não é regularizado no Brasil, ou mesmo que exista um produto regularizado no Brasil, seja adquirido um produto do exterior, você foge da cadeia de custódia do medicamento. Então, são envolvidas eventualmente empresas não regularizadas e a possibilidade, há maiores riscos de que a procedência desse medicamento seja duvidosa. Então, a dica que eu daria é que sempre que for necessário uma importação de um medicamento, essa importação seja feita por meio de importadoras autorizadas pela Anvisa ou pelo próprio detentor do registro do medicamento no Brasil. E sempre que essa modalidade específica de importação por pessoa física for utilizada, e houver um detentor do registro no país, é altamente recomendado que tanto os hospitais ou os pacientes ou os próprios planos de saúde façam contato com o detentor do registro para confirmar a autenticidade do lote adquirido antes do uso. Muito bem. E se por um acaso eu comprei um medicamento, tenho ele em casa, identifico que ele é
irregular, que ele é falsificado, que ele foi violado de alguma forma, ou eu vejo algum alerta da vigilância sanitária dizendo que aquele lote foi alvo de falsificação. O que o consumidor que tem esse produto em casa deve fazer? Então, em alguns casos, nós temos o lote, quando o lote ele é totalmente irregular, ele não é reconhecido pela empresa. Nesses casos é mais fácil, porque se você identificou o lote, ele é sabidamente falsificado. Mas tem casos em que nós temos unidades falsificadas de um lote que ele é regular. Então, você tem unidades originais daquele lote e unidades falsificadas. Nesse caso, dificulta um pouco mais, tanto a identificação quanto a ação. Mas, de qualquer forma, em todos os casos que houver suspeita de falsificação ou adulteração pelo paciente ou pelo profissional de saúde, ou houver dúvidas quanto à autenticidade desse medicamento, a empresa detentora do registro no Brasil deve ser acionada imediatamente para confirmar a autenticidade daquele medicamento. Então, eles vão verificar se o lote, se a data de validade, se a data de fabricação, se a cor do comprimido, se o aspecto, enfim, correspondem a um medicamento, a um lote, né, autêntico, seja no Brasil ou no exterior, né, em filiais da empresa ou matriz da empresa que tenha produzido esse medicamento fora do país. É importante lembrar que somente o fabricante do medicamento é que tem condições de atestar sobre a autenticidade desse produto. Por isso que é importante que pacientes e profissionais entrem em contato com o detentor pelo saque da empresa. Agora, nos casos em que houver uma confirmação da falsificação, além da empresa ser acionada, a Anvisa também deve ser comunicada, né, pelos meios oficiais de comunicação da agência. Aqui na descrição nós temos os meios oficiais, que seria a Ouvidoria Atende e a nossa central de atendimento, que o telefone também está na descrição. No momento da denúncia junto à Anvisa, é importante que o paciente ou o profissional de saúde faça uma descrição detalhada, apresente todos os elementos que ele possui para permitir uma adequada investigação pela agência. Então, é importante, além de citar o nome do medicamento, o nome do princípio ativo, enfim, todas as informações que constam na embalagem, lote, validade, etc., que sejam apresentadas fotos do produto, fotos do rótulo, notas fiscais de aquisição, ou se foi um site, qual foi o site, ou a transação comercial desse site, enfim, todos os elementos que possam identificar não só o produto em si, como também a origem desse produto, para que a Anvisa possa investigar e encontrar, né, os responsáveis por essa falsificação. Tá bem, para a gente finalizar, teve alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de destacar, deixar alguma mensagem para quem está acompanhando o nosso programa de hoje? O espaço está aberto. Tem sim. Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: comprar medicamentos na internet, de pessoas físicas, ou de sites, ou até mesmo, né, em estabelecimentos não regularizados, muitas vezes é tentador, porque normalmente, ou em quase totalidade dos casos, esses medicamentos são vendidos a um preço mais barato do que quando adquiridos, né, de estabelecimentos autorizados e regularizados pela Anvisa. Esse mesmo raciocínio se aplica nos casos de importação, por exemplo, por intermédio de empresas não regularizadas, que normalmente o medicamento, que é de alto custo, ele é vendido por um preço mais barato do que seria se comprado no mercado nacional. Mas é preciso ter em mente, então assim, é tentador, né? Mas é preciso ter em mente que há grandes riscos de que esse medicamento seja falsificado, adulterado, né, esteja vencido e esteja sendo vendido como válido, e até mesmo que um produto seja original, mas que não tenha sido armazenado nas condições estabelecidas pelo fabricante, né? Então, todas essas situações, elas põem em xeque a eficácia, a segurança e a qualidade do medicamento. E pode colocar o paciente em risco, né? Elevado até mesmo a óbito. Então, é um barato que sai caro, que de repente você está pagando barato por aquele produto, mas que você não está recebendo o produto de fato. Então, a pergunta que eu deixaria para quem está assistindo aqui é: será que vale a pena correr esse risco? Tá bem, Mariana. Obrigado pela participação. E você, amigo internauta, não deixe de acompanhar o Papo Expresso e ficar de olho nas nossas atualizações. Se inscreva no canal do Papo Expresso da Anvisa no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do nosso canal. E siga a Anvisa nas redes sociais para se manter atualizado.